Boa noite a todos. É com muita alegria que nós iniciamos mais um breve momento de aprendizado com a natureza, mais um breve momento de elevação dos nossos pensamentos, fazendo com que possamos concluir essa terça-feira, esse dia, de uma maneira mais espiritualizada, de uma maneira mais completa e integral, já que nós somos seres não apenas corporais, né? Somos também seres psicológicos, somos seres espirituais, somos seres sociais, somos ecológicos, não é? Tudo isso faz parte da nossa essência integral. Nada melhor então do que nós atendermos essa diversidade. Alguns dizem que nós somos um verdadeiro universo em nós mesmos, né? Que possamos então, mais uma noite e mais uma vez, aproveitar o que a natureza tem para nos oferecer e hoje uma proposta diferente, uma proposta muito especial. Bom, para quem está hoje conferindo e estando conosco pela primeira vez, o objetivo desse momento é um objetivo de integrar. A grande motivação é a integração entre o que a natureza ensina com o que nós temos aprendido sobre a vida espiritual. A partir do momento que nós reconhecemos que nós não somos só corpo e que nós temos uma vocação maravilhosa que é a evolução espiritual, que é percorrer todo esse universo, estagiando nos diversos mundos e aprendendo cada vez mais a essência do amor, nós automaticamente, consequentemente, nós também passamos a acumular, a colecionar um acervo muito grande de experiências. Então nós não temos dúvidas, e essa é a nossa grande motivação, que nós, observando a natureza e fazendo o autoconhecimento, nós vamos integrar um entendimento maior sobre a vida como ela é. Então a gente sempre começa primeiro justificando o objetivo do nosso momento de reflexão e logo em seguida a gente faz uma emanação de ótimas vibrações, o que muitas vezes a gente chama simplesmente de oração, não é? Então nesse momento, você na sua intimidade, na intimidade da sua casa, você na tranquilidade aí do seu ambiente, nesse ambiente íntimo no qual você se encontra, que você possa agora por alguns segundos elevar o seu pensamento, de preferência até fechando os olhos, e buscando absorver uma energia que nós ainda não compreendemos, uma força superior que nós ainda não aproveitamos na sua totalidade. Pedimos então que esses anjos, esses espíritos de luz, esses seres, esses santos, o seu anjo da guarda possa te abençoar nesse momento, abençoar a sua vida, abençoar a sua saúde, os seus pensamentos e atraindo para o seu coração o que há de melhor ao seu redor. Que esse Deus bondoso, que é Pai, que é, acima de tudo, um ser especialíssimo, porque além de Pai, ele é extremamente condescendente e compreensivo com as nossas limitações. Na semana passada, no nosso episódio número 8, nós estudamos a lição das ostras. E nós aprendemos com as ostras que quando a gente é atingido por algo desagradável, quando a gente se envolve em alguma situação de aprendizado, quando a gente está envolvido em algum incômodo, nós também podemos transformar aquilo que aparentemente era algo negativo, ruim, num aprendizado. Falando sobre as ostras, a gente pode transformar uma invasão, a gente pode transformar uma ameaça numa pérola. É o que a gente pode devolver a partir do momento que a gente vai adquirindo a sabedoria, a tranquilidade e a paz. Como que foi a sua experiência da semana? Como que foi o seu para casa? Como que foi esse momento em que você identificou algo na sua vida que é até então classificado como algo negativo
E acreditando na justiça divina, na justiça da vida, você passou a entender que nada nos acontece por acaso. É exatamente a entrada desse grão de areia na ostra e que ela transforma em algo tão bonito, tão útil, que é uma joia, não é? Que você tenha sido feliz. Se você, em alguma das tarefas, em algumas das lições da natureza, você não executou o para casa, não se preocupe. Esse para casa não tem validade, ele não tem data para ser entregue. Você vai fazendo à medida que você for encontrando as famosas oportunidades. Muito bem. Vamos então agora conversar e refletir o episódio desta noite. Nós chamamos de a lição do abacateiro. E é muito interessante o que nós vamos hoje aprender com o abacateiro. Na verdade, a gente não vai aprender com o abacateiro. Porque o abacateiro, na nossa reflexão dessa noite, ele está vinculado, ele está associado ao nosso querido Chico Xavier. Francisco Cândido Xavier, que marcou a sua passagem no planeta Terra, deixando para nós lições inesquecíveis. E tão próximo de nós, né? Aqui no estado de Minas Gerais, aqui na grande BH, na cidade de Pedro Leopoldo e depois em Uberaba. Mais do que aquilo que ele disse, mais do que aquilo que ele foi intermediário na escrita, foi o seu exemplo de caridade. E é por isso também que nós chamamos a lição do abacateiro, porque eu não sei se você sabe que todos os sábados, o Chico Xavier, ele aqui em Pedro Leopoldo, ele se reunia abaixo de um abacateiro. E ali ele oferecia os alimentos para as pessoas necessitadas, os medicamentos, as roupas. Então era um momento semanal que ele abria o seu coração e ao mesmo tempo atendia as pessoas nas suas necessidades reais, não é? Nós não podemos, apesar de sonharmos com a nossa evolução espiritual, desconsiderar e não reconhecer que as necessidades materiais, elas estão acopladas também às nossas necessidades espirituais. Por isso que quando a gente oferece algo para o outro, que ele necessita materialmente, repercute no espírito. E o sentimento é de gratidão, às vezes, eterna. Nós vamos repetir. É por isso que, às vezes, quando a gente percebe uma necessidade material do outro, e a gente realiza uma atitude que beneficia ambos, mas aquele que recebe, ele sente no espírito o que ele recebe na matéria. Dá para entender, então, por que a gente vive espiritualmente num corpo físico? Fica mais claro por que nós precisamos ainda do alimento, da roupa, da vestimenta, da habitação, dos materiais de higiene, não é? De uma cama, de uma roupa de frio. É porque esse intercâmbio, ele repercute também no espírito. As pessoas se sentem reconhecidas, amadas, notadas, não é? E qual de nós não pode, numa outra oportunidade, receber em troca, não é? E, na verdade, a gratidão já é uma recompensa que nós não precisamos nem esperar por ela. O Chico Xavier, então, ficava nesse local, bem simples, debaixo de um abacateiro. Um escritor chamado Carlos Bacelli, ele reuniu no livro escrito Chico Xavier, abaixo do abacateiro, algo assim semelhante, a sombra do abacateiro. Ele escreveu um livro de vivências que ele teve com o Chico de 1981 a 1985. Bom, esse nosso querido Chico Xavier, ele tem por seu intermédio mais de 400 livros publicados, né? Sendo que um deles existe uma história que é a história da nossa lição dessa noite. Chama A Resposta Celeste. Então, a resposta celeste é o que nós vamos hoje refletir à luz do Chico Xavier, à sombra do abacateiro.
né? Ficou bonito assim, né? A luz do Chico Xavier e a sombra do abacateiro. Que história que o Chico Xavier recebeu da espiritualidade que está registrada no livro Jesus no Lar, na lição 28. A história é assim. Jesus conversava com Bartolomeu e dizia sobre a importância da nossa fé e como Deus escuta as nossas solicitações, como Deus escuta as nossas preces. Então, para ilustrar, segundo o Chico, que recebeu intuitivamente de André Luiz, ele conta então a história da resposta celeste. Um missionário do amor, ele viajava entre as cidades, os vilarejos, para levar essa mensagem de reconforto às pessoas. E antes de sair para essa viagem, ele fez a sua oração pedindo que Deus iluminasse o seu caminho e o protegesse. Ele foi então de aldeia a aldeia na companhia de um cachorro muito fiel, o seu cão. Bom, caminhando então entre uma aldeia e outra, chega um certo instante, já que não tinha o transporte na época, ele cansa e ele então avista uma cova para que ele pudesse ali repousar por alguns instantes. No entanto, no momento em que ele se apressa para descansar naquela cova, que parecia muito aconchegante, ele percebe que daquela cova saiu uma grande quantidade de moscas vorazes que o atacaram. E aí ele resolveu não ficar naquele local e dar prosseguimento para a sua jornada de viagem em direção ao seu objetivo, a aldeia mais próxima. Caminhando um pouco mais e mais à frente, ele encontra um riacho, e esse riacho permitia a passagem em linha reta, desde que ele atravessasse uma ponte. Olhando além da ponte, ele percebe que do outro lado o ambiente era muito convidativo, porque o solo parecia claro e reluzente, muito arenoso e ao mesmo tempo muito bom para ser percorrido. Quando ele foi pisando na ponte, a ponte cedeu. E ela então desligou-se das bases e caiu lá embaixo no rio. Já um pouco desanimado, sem entender por que tantos infortúnios, ele então terá que dar a volta, mudando o seu caminho para percorrer ali a trajetória que ele desejava. Já muito cansado, com pouca água e pouco alimento, ele agora sim avista uma grande árvore. E essa árvore de grande tronco, ela tinha ali um espaço para que ele pudesse ficar ali por alguns instantes, repousando e acumulando energia para dar prosseguimento na sua caminhada. E na hora que ele foi se ajeitando para ficar ali no interior daquela abertura daquela grande árvore, eis que uma tempestade se aproxima, um vento muito forte oscila a árvore para lá e para cá e ela rompe, caindo próximo dele mesmo. E ali ele percebe que não haveria condição também de descansar. Já muito enfraquecido, já muito desanimado, ele então encontra à frente uma luz muito pequena. E aí ele percebe que provavelmente era um casebre. E aí o que ele faz? Ele então vai em direção a esse casebre, bate a porta pedindo um auxílio, pedindo uma hospedagem. Mas ele é recebido por um homem muito rígido, muito ríspido, que diz que de modo algum colocaria para dentro de casa um homem desconhecido. E que pedisse que ele fosse embora rápido, assim solicitou. Pois bem, com aquela recusa então ele dá a sua caminhada. E aí ele percebe que nem o seu cãozinho ele estava mais na sua companhia. Foi o momento em que ele cai de joelhos e ele começa a chorar copiosamente, rogando a Deus e não entendendo por que ele tinha sido tanto abandonado. Chorando de tanto soluçar, ele adormece. E aí, no meio da madrugada, ele acorda ouvindo uma gritaria muito grande. Ele acorda assustado, achando que era um pesadelo, e volta a dormir, muito enfraquecido. Na manhã seguinte, quando ele acorda, e agora sim a gente vai encontrar
a culminância e o porquê que nós estamos tratando hoje da lição do abacateiro, a lição que o Chico sempre recebia intuitivamente à sombra dessa árvore, ele escuta dos camponeses um triste relato. Aquela casa que recusou a hospedá-lo, durante a madrugada, infelizmente, ela foi tomada por assaltantes, que além de ter furtado, ainda assassinaram todos os moradores. Naquele momento, ele agora tem um lampejo de entendimento e agradece a Deus por não ter sido acolhido naquela residência. E ele também agradece a Deus pelo seu cachorrinho não ter ficado com ele, já que ele uivava durante a tempestade e com certeza iria também atrair a atenção daqueles delinquentes. Voltando um pouco mais então, ele retornando, ele descobre que logo depois daquela ponte, aquele terreno que ele julgava ser um terreno muito convidativo, era na verdade uma areia movediça. E muitos viajores imprevidentes ali sucumbiram e morreram. Graças à queda da ponte, isso não aconteceu com ele. Mas um pouco de entusiasmo toma-lhe o espírito. E ele agora já não tem dúvida que, na verdade, a vida estava respondendo às suas preces. Quando ele chega naquela grande árvore que ele tentou esconder dentro dela, da tempestade, ele descobre que ali, na verdade, era nada mais, nada menos que um covil de lobos. E se ele ali entrasse com filhotes lá dentro, ele também não sobreviveria. Faltava agora só ele visitar aquela cova. E quando ele se aproximou daquela cova, retornando para endireitar o seu caminho, já que ele estava na rota errada, retornando àquela cova, ele encontra uma criança que apontava lá para dentro uma grande quantidade de serpentes perigosíssimas. Um ninho ali se encontrava. Ele então, mais uma vez, agradece a Deus, porque ele não havia entendido que todos aqueles pequenos infortúnios, na verdade, era nada mais, nada menos do que a resposta celeste. Essa é a história que Chico Xavier, juntamente com André Luiz, nos permite refletir nessa noite, nessa lição. Quantas vezes você esteve na sua vida com uma ponte que quebrou na hora que você ia tentar passar, com uma cova que você experimentou ali repousar? Quantas vezes que você na sua vida enfrentou situações que pareciam que tudo e todos estavam contra, como se fosse, por exemplo, uma árvore que era convidativa para a sua segurança e que de repente ela cai numa pequena ou longa ou grande tempestade. E quantas vezes você já bateu em algumas portas na certeza e na esperança que ali sim era o local que você deveria habitar. E você teve a porta fechada, você foi recusado, mas um pouco mais à frente você percebeu que aquilo tudo foi para o seu bem e era a resposta celeste para as suas orações. Que nessa noite então você possa refletir à sombra do abacateiro com o nosso querido Chico Xavier, o Espírito André Luiz. Comigo aqui sendo simplesmente um mero intérprete da lição da história dessa noite. Começa a olhar o que você tem chamado de azar na sua vida, as perdas, as decepções e as mágoas, como grandes oportunidades para você, na verdade, crescer espiritualmente. Eu lembro que certa vez ouvi, eu acho que é uma ótima forma de encerrar a reflexão. Muito cuidado com o que você pede em oração, porque você pode acabar conseguindo. Então que a gente possa ter humildade para entender e a fé sempre para continuar caminhando. Veja que a gente não pode estacionar. Como esse grande missionário aí da história, ele saiu a percorrer de aldeia a aldeia, levando a sua mensagem de amor. Que a sua vida seja assim também, cada dia. Que de trabalho em trabalho, de pessoa em pessoa, de visita em visita, de encontro em encontro, você possa representar esse sentimento superior. E nos momentos que você não for correspondido, você possa entender que mais à frente você vai ter o seu
grande entendimento dos motivos, das razões. Então, o que pode ser diferente para a nossa nona lição e o nosso nono episódio do que um convite para que essa semana, até a terça que vem, você possa fazer uma releitura de algum episódio da sua vida, de alguma situação na sua vida, em que você, no momento, está julgando como um grande azar, uma grande perda, mas que você, acreditando, com fé em Deus, você já vai considerar que tudo isso é, na verdade, uma resposta celeste. Uma boa noite, muito obrigado pela presença, obrigado aos meus amigos, às minhas amigas que estão aqui, meus alunos, minhas alunas, meus parentes e aqueles que estão pouco a pouco também conosco aqui, conhecendo um pouco as lições dos episódios da natureza. Até semana que vem será ainda mais especial, nós faremos um ciclo, concluiremos um ciclo de 10 episódios. Não perca então, semana que vem eu vou caprichar ainda mais. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família, o seu lar, as suas relações. E nunca desista, nunca desanime. Para tudo há sempre uma resposta celeste. Obrigado, boa noite e até a próxima. Tchau!